Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Deus abençoe. E vamos lá. Ancião exorta a Irmandade que tem que se arrepender das faltas e fraquezas. Esfriamento espiritual por conta de contenda com o ministério. Quem chama aí no junto está na carne. Graça imerecida é passar em frente a uma congregação. E o falso ensino de que um dia o Espírito Santo será retirado das igrejas. Tudo isso você vai ver análise do que foi o culto de ontem, do dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. Salvador Bueno atendendo o culto e soltando essas pérolas que nós vamos analisar agora. Fique aí e vamos analisar e comentar sobre tudo isso que foi falado no culto de ontem. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Queridos irmãos, ontem mais um culto da congregação de domingo, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Inclusive ontem estava indo para São Paulo, nós fomos congregar ali com os nossos irmãos no Tatuapé, passando aqui pela Dutra, como todos os anos, lotados de romeiros andando pelo caminho e vindo para Aparecida. É um completo perigo. Todos os anos tem mortos. Pessoas são atropeladas nesse caminho. O caminho dos romeiros aqui na nossa região passa aqui na minha cidade, até por dentro da cidade tem uma estrada velha, é muita gente caminhando para Aparecida. Mas também teve o culto da Congregação Cristã no Brasil, ali do Brás. Já é outra padroeira, a padroeira do CCBano, a Santa do Brás. E ontem no culto, Salvador Bueno, ele exortando a Irmandade a se arrepender das suas faltas e fraquezas. Você precisa se arrepender das faltas e fraquezas. Eu vou colocar o áudio aqui para nós ouvirmos, ok? Que é um verdadeiro absurdo. A Bíblia pede para você se arrepender dos seus pecados. Mas como para o CCBano pecados são atos ilícitos sexuais, então tudo o resto é faltas e fraquezas. E aí você vai ver ele explicando, ele fez uma exortação longa sobre esfriamento nas igrejas, porque é óbvio que está tendo uma debandada enorme da Congregação Cristã no Brasil, eles estão preocupados com isso, é por isso que fica exortando sobre esse tal esfriamento, o povo está parando de congregar, inventaram o projeto Resgate, agora o projeto Fraternal, tudo isso para tentar recuperar de volta esse número grande de pessoas que estão indo embora da CCB. E aí ele também, falando sobre a guia do Espírito Santo, ele deu exemplo de pessoas que chamam o hino junto. Né? Se você chamar hino e trombar com outro irmão chamando outro hino, então você está na carne. Completo absurdo. Né? E aí, para emendar, ele fala que graça é um favor imerecido. Aí entra em contenda, em guerra contra Luiz Carlos de Viçosa, o ancião do Brás também, que disse que não. Graça, favor e merecido é uma palavra tola. Para você ver como de uma mesma tribuna, na mesma igreja, anciões que fazem parte da cúpula, eles não se entendem. Imagina o resto do povão. E para complementar, ele disse que quantos irmãos não tiveram a graça, né, de passar na frente da congregação, né, e nem sabia o que tinha aqui. Ou seja, em outras palavras, graça, favor e merecido é passar em frente à CCB e ver a CCB, ou entender o que tem dentro da CCB. E por fim, nós vamos ver aqui, e eu vou explicar para vocês, né, uma outra falácia. Eles inventam umas falácias para assustar as pessoas, né? A ideia de que um dia o Espírito Santo será retirada. Um dia o Espírito Santo será retirado da igreja. Eu só desafio o Salvador Bueno e demais anciões do Brás, ou toda o CCBano
até os que frequentam um canal, a mostrar qual é o capítulo e o versículo da Bíblia que existe essa passagem. Essa é mais uma invencionice, né, dos anciões da CCB, que deve estar escrito em Inventares dos Anciões, no capítulo 171, que está dizendo coisas que a Bíblia não diz. Igual aquela parte, eu não sei se você já ouviu falar também, de que um dia as portas das igrejas fecharão, irmão. Você tem que dar... É aquele discurso, né, para se autovalorizar a denominação, tentando te forçar que você deve estar em completa obediência, né? Porque essa é outra coisa que não existe na Bíblia, mas eles já falam isso há mais de 100 anos. Bom, dito isso, irmãos, vamos ver aqui o culto, então? Vamos colocar o culto aqui. Salvador Bueno, ancião presidente da congregação, atendendo o culto. E vamos ouvir aqui. O primeiro ponto aqui é exortando ao povo se arrepender das suas faltas e fraquezas. Ou seja, fica vendo. Os nossos pedidos, a grande importância em pedir perdão das nossas faltas. Quem é que não falta? Quem que não erra? Todos nós falhamos. Agora, as faltas que se faz conscientemente, para que se obtenha o perdão de Deus, é necessário arrependimento e confissão. Não é simplesmente dizer, Senhor, perdoa as nossas faltas. Claro que o Senhor perdoa aquelas que nós faltamos de forma inconsciente, que não ficaram registradas nos nossos pensamentos. Aquelas que nós fizemos com conhecimento, sabendo que não devíamos, mas fizemos. Para que haja perdão, deve haver arrependimento. E havendo arrependimento, deve haver confissão. Como cantamos, confessemos nossas faltas. Confessando, pedindo perdão, arrependido, o Senhor perdoa. O que não deve deixar, irmão, deixar é que se acumulem erros que a gente vai deixando de lado. Isso não é bom, porque vai pesando contra nós. Chega uma hora que a gente não suporta mais. Tanta coisa que faz, tanto erro que faz, sabendo, mas não confessa, não se humilha, não reconhece. E, consequentemente, não há perdão. Então, preciso confessar ao Senhor reconhecendo. Agora, numa oração em conjunto, não é possível um que ora por um conjunto de pessoas confessar. Por quê? Só se for um mal que fizeram conjuntamente, com pleno conhecimento. Do restante, não. Porque pede falta generalizada, pelas faltas generalizadas. Mas defeitos que a pessoa faz conscientemente, como explicamos, há que haver confissão com arrependimento. Isso se faz, cada um deve fazer por si. Eu não posso pedir perdão por um terceiro, mas é ele que tem que se arrepender, não eu. Então, irmãos, agora é o momento que se faz oração conjuntamente pela igreja. O servo de Deus que vem aqui, ele ora e apresenta a todos. Mas as situações particulares, cada um deve ver com o Senhor. Eu aproveitei por causa deste hino, que cabe muito bem o esclarecimento desta grande necessidade. Vocês viram o tempo inteiro exortando as pessoas a se arrependerem das suas faltas, falando de erros, mas ele não fala do pecado. Por quê, gente? Isso é fruto do falso ensino da salvação por obra. Se a salvação é por obra, então eles têm que alcançar um patamar de santidade. Eles têm que mirar nisso, porque se a salvação é por minhas obras, eu não posso ter pecado. Então, essa falsa crença, ela gera outras falsas crenças. Qual que é? De que eles não cometem pecado. Mas a Bíblia pede para você se arrepender do quê? De faltas e fraquezas? Ou de pecados? Não existe nenhum lugar da Bíblia, você vai ler lá e procurar, mandando você confessar as suas faltas e fraquezas. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9, está falando assim, eu vou ler para vocês. Se dissermos que não temos pecado, é pecado, não é falta e fraqueza. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se arrepender do pecado. E no versículo seguinte, o 10, também diz o seguinte: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então o apóstolo está falando, se você disser que você não peca, você é um mentiroso. E a palavra de Deus não está em você. Por que ele está falando isso? Porque a palavra diz que a gente peca. Se eu disser que eu não peco, então eu estou dizendo que Deus é mentiroso.
Como fica a situação? Como falta e fraqueza? Gente, como dar crédito para essas invencionices que esses anciãos inventam? Não, você não tem falta e fraqueza, filho. Isso é um modo de tentar dizer que vocês não têm pecado. Isso é um modo de tentar esconder a realidade do que o Evangelho nos diz que nós somos pecadores. Isso é um verdadeiro absurdo. E aí, o outro ancião que subiu para orar, é óbvio, ancião também, daqueles que seguem a linha, né? Ele vai pedir perdão pelas faltas e fraquezas, não é pelos pecados. Fica vendo, ouça aí, ó. Quantas vezes, ó Pai, faltosos, errantes, como tu já deste do teu servo falar, e nós cantamos nesse hino na tua presença, mas agora aqui, ó Deus, humilhado aos teus pés, ó Santo de Israel, nós clamamos a ti, Deus amado, perdoa-nos por amor do teu santo nome, não leva em conta as nossas faltas, Senhor, porquanto quantas vezes, ó Deus. Você vê que não é um erro de frase. Não é, isso está dentro do vocabulário deles. O Salvador usou a palavra falta e fraqueza, sei lá quantas vezes, mais de 5, 7, 8 vezes, erro 3, 4, 5 vezes, e nenhuma vez ele chamou pelo nome o pecado. É pecado, nós pecamos, nós não cometemos falta e fraqueza. Tá vendo? Isso aí induz os CCBanos. Aí os CCBanos, você encontra esse povo todo inchado, vaidoso, orgulhoso, né, se achando santo e achando que não tem pecado. E o coitado que está lá dentro, que comete o tal pecado sexual, é considerado um leproso, porque para eles, pecado de morte é o pecado sexual, fora do casamento, óbvio. Né? Vamos ver agora aqui o comunicado que ele vai ler sobre o esfriamento da igreja. O esfriamento espiritual. E aí ele assume aqui, né, que tem dissensões na igreja, tem dissensões, tem ali alguém que tem cargo do ministério que acaba tendo uma briga com eles. Eu falei há muito tempo atrás que à medida que o CCBano começar a entender que a CCB não é a graça, e ele começar a enxergar todos esses problemas, principalmente teológicos da igreja, ainda que ele esteja aí dentro, eles vão começar a perder o medo dos anciões e do ministério. Porque antes o povo se submetia a tudo e a qualquer coisa, porque acreditava que a graça era a CCB e que ele tinha que ficar lá, nem que tivesse que ficar debaixo do pé ou da sola do ancião que estivesse pisando nele. Ele tinha que calar a boca e ficar lá. Mas quando a realidade, né, bater a porta e eles começarem a enxergar que a CCB não é a graça, que esses anciãos não são soberanos, ao contrário, que falam muito asneira, não tem guia de Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer o confronto, ou seja, eles não vão mais aceitar ser pisado. E é por isso que eles estão preocupados. Fica vendo aqui os conselhos do Salvador. Vamos ver. Uma grande arma do nosso adversário, irmãos, para destruir a obra do Espírito de Deus, é fazer com que haja esfriamento nas igrejas. Quando é que ocorre isso? São vários motivos que podem ocorrer. Dissensões, falta de harmonia entre a irmandade, entre aqueles que têm cargos na obra de Deus, dissensões, intrigas, contendas. Isto afasta a comunhão entre o povo de Deus. Dissensões, intrigas e mais um punhado de coisas que ele falou aí. Ué, mas esses homens não são guiados por Deus, Salvador? Vocês não colocam cada uma dessas pessoas por revelação? Não são vocês que falam que tudo nessa obra bendita é guiada por Deus? Então como que vocês podem estar colocando as pessoas erradas? Pessoas que estão causando, que estão com cargos na igreja, como você falou, causando, né, confusão na igreja. Como pode? Abre o olho, irmão, não tem nada guiado aí pelo Espírito Santo. Tudo isso daí é indicação deles mesmos, são os olhos deles que batem e vão e elegem e colocam as pessoas nos seus cargos e nos seus ministérios. Tá aqui, ó. Estão com problema, né? E estão dizendo que uma das causas do esfriamento é culpa do próprio ministério. E é isso que ele está dizendo aqui, né? Vamos ouvir. Consequentemente, a comunhão com Deus. Então não tem efeito nenhum. Então, agora entra nessa outra parte aqui, aonde ele está reclamando sobre
Pessoas que estão sem a guia do Espírito Santo. E o exemplo disso é quando chama hino junto. Meu Deus do céu. É sério que um coitado de um irmão que está no desejo de cantar um hino, e ele vai chamar o hino, e se outra pessoa chamar junto, você vai dizer que essas pessoas estão na carne. Imagina a situação que fica as pessoas quando for chamar um hino e chamar junto com outro e lembrar do que o Salvador falou. O que ele vai pensar? Meu Deus, eu estou na carne. Ah, meu Deus, eu estou na carne. Eu estou lascado. Será que eu sou espiritual? Eu acho que eu nem crente sou. Olha a confusão, porque esse povo, acreditando nessas maluquices, eles são propensos a entrar em colapso. Ou seja, a achar as besteiras, achar que Deus não ama mais eles, né? Fica vendo aqui, ó, o tal do hino. Chamar hino junto, você está na carne. Nenhum na nossa alma. Pode ter efeito nos nossos ouvidos. Ah, como é bonito. Eu gosto de chamar esse hino aqui, ó. Então eu vou chamar este hino e chama. Tanto que gosta que levanta 3, 4 de uma vez. Que gostam? É tão bonito quando o Espírito de Deus move alguém e alguém fica em comunhão, fica em pé e chama tal hino. Por aquele hino, quantas e quantas vezes Deus faz isto? Pelas palavras daquele hino revela a palavra a ser pregada. Então aí ele joga esse peso nas costas do povo. Mas você sabe por que o Salvador ali na tribuna, ele não chama hino embolado com outro? Sabe por quê? Eles se acham melhores, né? Mas não são. Eles não chamam porque eles têm privilégios. Ele não precisa esperar ninguém dizer, chamemos um hino. Ele não espera, porque é ele que está ali na presidência. Ele simplesmente chama o hino. Aí não tem como trombar. O certo seria, não importa que você esteja na presidência. Não importa. Se você quiser chamar o hino, você dá abertura para o chamamento do hino e depois você fala o número. Isso seria justo, o correto. Fala assim, irmãos, chamemos o hino. Vamos cantar o hino 2. E aí depois, junto com, ou seja, você abre a liberdade para toda a igreja e você também fica sujeito a essa liberdade a chamar o hino. Faça isso para você ver se vocês também não vão embolar com outros. Vão embolar, né? Mas aí, como vocês têm o privilégio de chamar hino antes de dar a abertura do chamamento do hino, né? Aí vocês jogam o peso só nas costas da igreja. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, né? Vamos lá, segue aqui. Agora ele vai falar sobre a pregação na CCB. Ele vai falar, não, irmão, aqui não tem discurso pronto. Aqui não tem discurso pronto. Aqui a gente chega aqui com a cabeça vazia. A gente não tem discurso pronto, aí na hora dá uma pimba aqui e a gente prega o que dá na telha. É óbvio que ele não falou desse jeito. Mas fazendo uma crítica a quem prepara um esboço, um sermão. Ele fala, é bonito, vocês vão, né, olhar, ouvir, aprender, mas não tem o Espírito Santo, né, irmão? Uma bobagem, irmão. Uma tremenda de uma bobagem. Tem que preparar sim. Essa é a sua responsabilidade. Você tem que ser responsável no que você faz. E Deus, ele age pelo Espírito Santo se quiser, né? Seja com esboço ou não, ele vai fazer a vontade dele. Fica ouvindo aqui, ó, presta atenção. Aqui ele confessa que trazem tudo de casa de mão a banano e prega o que dá na telha. Essa é a palavra correta para se usar. Vamos ouvir. É assim, nós não viemos aqui com um discurso pronto. Quem é que sabe a necessidade do povo? Poderia pegar a Bíblia aqui e já tecer aqui um comentário, fazer aqui um estudo, mas hoje nós vamos apresentar tal assunto. E ler, pega referências aqui e ali e dá uma aula. É lindo, é maravilhoso. Isso mesmo, lindo, maravilhoso, você aprende. Vamos ver. Todo mundo fica sabendo, mas a operação do Espírito não depende do conhecimento do pregador. Depende da virtude e da comunhão do Espírito Santo. Isso é uma invenção da cabeça dele, que o Espírito não depende do conhecimento do pregador, mas da comunhão da igreja. Isso é uma invenção. Ele está querendo dizer que você não precisa ter conhecimento da Bíblia, que você não precisa estudar a palavra, você não precisa, porque dependendo da comunhão da igreja, Deus vai dar o que o povo precisa. Eu desafio vocês a mostrar em que lugar da Bíblia vocês encontraram escrito isso. Sabe de onde, irmão? Lugar nenhum. Isso é invenção. Invenção. E esse povo diz que não segue homem.
Sabe o que significa seguir homem, irmão? É seguir o que os homens inventam. Seguir Deus e ser espiritual significa seguir o que Deus deixou registrado na sua palavra. Então, esse é um povo mais soberbo que eu já vi na minha vida, mais carnal e que diz que é o mais espiritual. Eles dizem que não seguem os homens. Eles não, aqui nós não seguimos os homens, aqui nós seguimos o Espírito Santo. Ou seja, eles ficam igual papagaio repetindo essa mentira que os anciões falam na tribuna. Da onde que isso aqui, em que lugar da Bíblia vem isso aqui? Não, você não precisa saber nada, porque aqui o que precisa é ter comunhão na igreja. Porque o Espírito Santo, ele não precisa de conhecimento. Aonde está escrito isso, gente? O próprio provérbio fala: quão mais sábio foi o pregador, mais sabedoria ao povo ensinou. Portanto, irmão, fica aqui esses conselhos para você abrir os seus olhos. Abra os seus olhos. Vocês estão sendo enganados por invencionice desses idosos anciões. E aí ele complementa isso dizendo: aqui, não. Aqui nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, eles criam uma dicotomia. Ou você tem conhecimento, ou você tem Espírito Santo. Para tentar, como é que eu posso dizer? Para tentar passar pano ou para tentar agradar o CCBano com a falta de conhecimento, ele fala: não, irmão, fique em paz que você não tem conhecimento. É porque você tem o Espírito Santo. Um absurdo e uma verdadeira mentira. Isso são mentiras santas da CCB. Fica vendo aí, ó. É lindo, é maravilhoso. Todo mundo fica sabendo. Mas a operação do Espírito não depende do conhecimento do pregador. Depende da virtude e da comunhão do Espírito Santo. O dia que perder isto, irmãos, o Espírito de Deus estará extinto. E vai chegar este dia, quando então acabar o poder do povo santo. Daniel profetizou. Qual é o poder do povo santo? Dinheiro? Riqueza? Economias? Não. É o Espírito. E aí ele tá dizendo, né, dizendo que eles têm o Espírito Santo, que não precisa estudar a Bíblia e que um dia será extinto. Um dia não haverá mais o Espírito Santo na igreja. Outra invencionice desse ancião e dessa igreja. Invencionice, irmão, entenda. Eles estão inventando crenças que não existem na Bíblia. Ao mesmo momento onde ele diz que não precisa ter conhecimento bíblico. Você está entendendo agora por que é que eles dizem que você não precisa ter conhecimento bíblico? Sabe por quê? Para que você não perceba essas aberrações que eles estão falando. Esse homem, se ele for honesto com o que ele prega, não tem conhecimento bíblico algum. Mas isso já deu para perceber há muito tempo. Teve um culto atrás aí que ele ficou quase 6 minutos procurando uma passagem bíblica simplesmente esdrúxula quando fala do cântico de Zacarias. E esse homem ficou procurando, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Agora está aqui, ó, inventando coisa. E fica mais, a invenção não acaba por aí. Fica vendo essa outra aqui, ó. Espírito Santo que nos governa e nos guia em toda a verdade. Mas vai chegar o dia que ele vai ser retirado. Eu desafio você, CCBano, defensor da CCB. Mostra-nos que lugar da Bíblia está dizendo que o Espírito Santo será retirado da igreja. Aqui ele aponta para uma profecia coletiva. Olha, irmão, vai chegar um tempo em que o Espírito Santo será retirado da igreja. Prova isso para nós. Não tem coragem, né? Não consegue. Não consegue. E aí, os defensores da CCB ficam tirando palavras nossas de contexto, ficam inventando coisas que a gente nunca disse, mas não consegue defender esses absurdos. Ou seja, ataca a nossa integridade, ou seja, ataca a gente por quê? Porque não consegue defender essas lambanças. Não importa se eu sou feio, se eu não sou, né? Se eu falo uma coisa errada, não importa. O que você não consegue é dizer que estamos mentindo. Isso você não consegue. Tá aqui, gente. Olha o absurdo que esse ancião está pregando. Procura na Bíblia, irmão.
Sabe aquela passagem que também inventaram? Inclusive entrou um CCBano uma vez aqui numa live, e ele falou isso, que um dia as portas das igrejas vão se fechar. Irmão, está escrito que as portas das igrejas vão fechar. Eu falei, está escrito aonde, filho? Não, porque está escrito, ele ficou bravo até. Tá assim, ele chamou a esposa dele, os dois pegou a Bíblia, e eles ficaram procurando na Bíblia a live toda, e olhando para eles, mas irmão, não está escrito isso em lugar nenhum. E o bichinho pegou até raiva de mim. Ou seja, eu estava falando a verdade, não estava afrontando ele, só estava falando a verdade. Isso não existe, irmão. Não existe, sim, existe. Aí eles passam vergonha, porque acreditou em anciões mentirosos, passam vergonha, ao invés de ficar bravo com o ancião que ensinou errado, fica bravo comigo, que estou ensinando para ele o jeito certo, a verdade. Tudo isso que eles inventam, irmão, é para pressionar você, para pôr medo em você. Um dia o Espírito Santo vai ser retirado da igreja. Um dia as portas da igreja vão se fechar e bibibi, porque vai se fechar. Aonde está escrito isso aí, querido? Qual é a profecia? Peraí, está escrito aonde? Vocês têm que criar um livro novo, irmão, da Bíblia. Inventários de anciões. Vamos ver hoje, irmão, os inventários dos anciões. Um dia o Espírito Santo será retirado da igreja. Aí vocês inventam. Favor imerecido, passar em frente a CCB. Tudo isso foi na hora dos conselhos. Agora eu vou mostrar 2 trechos aqui da pregação. A pregação de sempre, irmão, já até cansa ficar ouvindo eles falar sempre as mesmas coisas, rodeando para falar da própria vida do CCB. Mas aí tem o ápice aqui, que ele fala, graça é favor imerecido. Até aí tá tudo bem. Diferente do ancião Luiz Carlos, que diz que graça, favor imerecido é uma palavra tola. A gente podia, né, se fosse possível, fazer uma cariação, colocar os dois, um diferente do outro, e soltar o que os dois dizem. Falei, e aí? Vocês têm que se entender, como é que vocês ensinam? Como é que um ensina uma coisa para o povo e o outro vem e ensina outra coisa completamente contrário? Como fica a cabeça do... Gente, é que o CCBano, como eles não gostam da Bíblia, então eles não estão nem aí para isso. Porque é óbvio que quem quiser seguir a Bíblia vai causar uma confusão mental na pessoa. Ele não tem condição. Como é que eu vou seguir o conselho desses dois se cada um está dizendo uma coisa diferente do outro? E entenda, eles dizem que não precisa de estudo porque Deus vai revelar tudo pelo Espírito Santo. É sério que eu vou ter que acreditar que o Espírito Santo está ensinando essas maluquices para vocês? Que o Espírito Santo está colocando vocês em contradição? Tá de brincadeira. Romanos capítulo 5, versículo 5, está dizendo que Deus não é de confusão. A confusão é de vocês. É vocês que inventam isso daí. Fica vendo aqui, ó. Presta atenção. Graça, favor e merecido. Irmão, nós não tínhamos nem merecimento, nós passávamos na frente aqui da igreja e nem sabíamos o que tinha aqui dentro. Fica ouvindo. Pela fé que Ele nos concedeu, tivemos a entrada a essa bendita graça, que é a graça, que é o favor que Ele fez para conosco, sem merecimento. Ninguém merecia nem estar aqui dentro hoje. Os irmãos pensam que estamos aqui, não, estou aqui porque eu sou bom, eu mereço. Não, estamos aqui porque Ele teve piedade de nós. Se Ele não tivesse, nós nunca conheceríamos. Quanta gente que passa... Nunca conheceríamos, irmão. Conheceríamos o quê? Você acha que está falando de Cristo ou do Evangelho? Não. Nunca conheceríamos a CCB. E aí, o que prova isso é o exemplo que ele vai dar agora. O que prova que eu estou dizendo que ele está se referindo a CCB é o exemplo. Irmão, a gente nunca íamos conhecer. Quantas vezes nós passamos aí na frente e não sabia o que tinha aqui dentro? Então, olha só, vou voltar 3 segundinhos só para, né, não perder o fio da meada. Olha aí, ó. Piedade de nós. Se Ele não tivesse, nós nunca conheceríamos. Quanta gente que passa na porta da congregação, olha, nem imagina o que é isto. E nós estamos aqui vivendo por aquilo que Deus fez conosco, que agora Deus fez a nós filhos dele, por Jesus Cristo, que nos salvou. Olha aí. Então você teve a graça, que é o favor imerecido, que é conhecer a CCB. Graça, favor imerecido, igual conhecer a CCB. Quantas vezes, mano, a gente nem conhecia essa graça, né? Passávamos aí na frente e não conhecíamos essa graça. Meu Pai do céu. E por último aqui, né? Não pare de falar, Senhor, né? O povo só sai daqui, o povo não sai daqui sem ouvir sua voz. Então,
A voz de Deus é o que o ancião prega. Não é a mensagem que Jesus trouxe, não é o evangelho, não é o que está na escritura. É o que é pregado na tribuna da CCB. É isso que eles chamam de palavra de Deus. Ouça aí. Isso. Glória ao nome do Senhor. O povo de Deus vai à casa de Deus para adorá-lo, mas não sai sem ouvir a sua voz. Nós que viemos aqui oferecer uma adoração ao Senhor, já cantamos louvores ao Senhor, já glorificamos, como agora mesmo uma grande parte glorificou a Deus, então estamos oferecendo ao Senhor. Daqui sobe, irmãos, como uma fumaça que sem vento, ela sobe direto, mas fica em comunhão, que assim como ela sobe daqui para louvar a Deus, dos céus descerão as bênçãos sobre a vossa cabeça. E aí é o que o CCBano mais gosta de ouvir, palavras de bênção. Que Deus vai dar bênçãos na cabeça do CCBano. Rapaziada, é isso aí. O que tem na CCB. Só hoje eu apontei umas 3, 4 invencionices do ancião ou dos anciões da congregação cristã no Brasil. Invento. Evangelho que é bom? Nada. No mesmo discurso, o camarada diz que não precisa ter estudo, não precisa ter conhecimento, porque aqui o Espírito Santo não precisa de conhecimento, ele precisa de comunhão. Nesse mesmo discurso, ele fala um monte de asneira que não existe na Bíblia. É a mesma coisa que estiver falando, não preciso ler o livro de matemática, irmão. Qualquer um aqui sabe que 1 mais 1 é 3. Prestou atenção na vergonha? Despreza o conhecimento matemático, ao mesmo tempo em que ele dá um exemplo fazendo um cálculo básico errado. Ou seja, essa é a prova da ignorância. Lamento, mas isso é tudo que a congregação tem para oferecer para vocês. Falso evangelho e invenções humanas. Você segue homem, não segue Jesus Cristo. Mentiram para você. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.